Bem-vindo ao Poderosamente Podcast. Uma satisfação iniciar novamente esse podcast da nossa região e falar sobre assuntos super relevantes. Então vamos lá, Cris? Isso mesmo! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, que tá muito especial, né, Ângela? Nossa, maravilhoso! Eu sou a Ângela Paulo, vou conduzir vocês aqui, né, para mais esse Mais esse episódio. segundo episódio. E Cris Salomão está aqui também no comando com a gente, não é E isso hoje o mesmo? bate-papo vai ser muito gostoso, com muita informação e esclarecimento para vocês. Isso aí. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada super, mas muito especial. Estou recebendo a delegada regional, doutora Priscila. Vou ler aqui, hein, gente. Ela iniciou a carreira no Serviço Público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2004. Já em 2005, passou para o concurso de delegada de polícia de Minas Gerais. Na polícia, ingressou ocupando o cargo de delegada de mulheres em Pedro Leopoldo. Em 2010, tornou-se titular da delegacia da comarca de Pedro Leopoldo. Em 2022, foi promovida a delegada regional de Pedro Leopoldo, atuando nos municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Capim Branco. E em 2010, ela recebeu, né, esse novo cargo, mas nunca deixou de atuar na nossa cidade do coração aqui, Pedro Leopoldo, mas a gente é do coração de tudo, né, Isso da região do mesmo. Vetor Norte inteira. Bom, e hoje nós vamos abordar um tema que tem tudo a ver com o nosso mês, que é o Agosto Lilás. E a doutora Priscila vai também trazer para gente discutir um pouco como acessar os benefícios e entender também com mais clareza sobre a Lei Maria da Penha e sobre o Agosto Lilás. Quem é a doutora Priscila, né? Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita e honrada de estar participando aqui desse podcast. Então, sou mulher, né? 43 anos, com um filho aí lindo de 7 anos, resido em Pedro Leopoldo há mais de 30 anos, né? Então, essa região aí, esse vetor norte, essa região norte é a minha região de coração. Não tenho pretensão nenhuma de sair daqui. E ingressei aí na polícia em 2015, como você disse. Ingressei na polícia inicialmente, fazendo a carreira, né, fazendo concurso para polícia e para outras carreiras, mas depois que ingressei, me apaixonei e não quis mais sair. Isso é muito bom, né, doutora Priscila, porque é uma mulher que tem igualdade com a mulher, né, sabe das dores, das alegrias, mas principalmente lá na delegacia, vai pra lá quem realmente tem muita dor, não é isso? É, a gente é sensível, né, por a gente Sim. conhecer a nossa realidade, os nossos enfrentamentos aí, desafios do dia a dia, né, como mãe, como filhas, né, Sim. de pais que vão ficando idosos, Como né. mulher mesmo, né, Como doutora? mulher, a gente entende, né, certamente a gente tem aquele conhecimento e Uhum. entende, tem a sensibilidade para entender e a empatia para entender o outro e a realidade do outro, e no caso, que é a minha área, assim, de atuação direta por muitos anos, é o combate aí à violência contra a mulher. Pois é, doutora. Então, já vou começar a te fazer uma pergunta aqui. Com a Lei Maria da Penha, como que ela tem contribuído para o combate, né, contra a violência da mulher ao longo desses anos aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Lei Maria da Penha foi um avanço, e uma mudança de cenário, né, em relação à proteção à mulher, assim, extraordinária. Tardia, né, Sim. mas que realmente mudou o cenário aí de proteção, né, e garantias, né, dos direitos das mulheres. Eu ingressei na polícia, 1 ano antes da lei entrar em vigência, né, a lei entrou em vigência dia 7 de agosto, né, de Tá fazendo 17 anos esse ano, 2006, né, eu 2006. ingressei na É. polícia em 2005, então eu ingressei na polícia já vendo aí a realidade Uhum. da violência contra a mulher, mas sem um amparo legislativo, sem uma norma que garantisse os direitos da mulher. Então, só para a gente ver, assim, a dimensão da mudança, né, do antes e depois da Lei Maria da Penha, quando a gente ocorria uma violência doméstica antes da lei, a gente fazia a infração era considerada de menor potencial ofensivo, Uhum. e isso gerava que o agressor assinasse um compromisso de comparecer numa audiência que era agendada 3, 4, 6 meses depois. Muito tempo. Então a gente, presenciava a cena da mulher destruída psicologicamente, destruída fisicamente, né, Uhum. machucada,
e o agressor saindo de dentro da unidade policial devido à ausência de uma lei que garantia os direitos das mulheres com 5, 10 minutos, né. É. Ou seja, saía rindo, saía debochando, falando para a vítima, né: "Você viu que não deu nada para mim, você vai ver quando, né, chegar em casa". Então a gente ficava impotente, a violência sempre existiu, né, Impotente e mas fragilizada, impotente e né? fragilizado diante daquela situação. Então, com o advento da Lei Maria da Penha, esse cenário mudou completamente, né, muito mais rigoroso, tem muitas coisas a serem aprimoradas, mas assim, com o cenário com a Lei Maria da Penha tem a prisão em flagrante, né, não existe mais prestação pecuniária, a cesta básica, né, porque quando Uhum. chegava nessa audiência judicial ele era condenado a prestar um serviço ou pagar uma cesta básica, É. E né, isso tudo mudou, né? isso tudo mudou. E essa mudança, ela trouxe, óbvio, benefícios. E quais foram os principais avanços com essa lei, doutora? Então, o principal avanço que, assim, que é notório, que é imediato, porque, assim, a vítima chega numa situação de violência, ela precisa de uma ação imediata, Uhum. né. A gente vai construir através de redes outras formas de atendimento, outras formas de amparo, mas ela precisa de uma ação imediata da polícia, né, naquela Uma cena da violência. proteção mesmo, né? Exatamente. Então, como eu disse anteriormente, o agressor era liberado, independente do crime, se fosse um crime de violência física, né, uma lesão corporal, uma ameaça, um crime patrimonial, um crime com conotação psicológica, ele era liberado no momento. Com a Lei Maria da Penha, ele é preso em flagrante, como qualquer outro crime, como teria que ter sido sempre, né. Então ele é preso em flagrante, a gente já tem o direito ele tem o direito da autoridade policial arbitrar uma fiança para ele, e se ele Uhum. não pagar a fiança, ele vai para o presídio, aguardar aí a audiência com o juiz, aguardar aí a liberdade provisória ou uma decisão futura, e isso não acontecia. Então o que acontecia? A mulher, ela era agredida, ela acionava E a nada. polícia entrava em contato com o agressor e ela voltava para casa com o agressor. Então essa foi a primeira mudança. Se ela aciona e a gente percebe, né, constata a agressão, a violência contra ela, ele é preso. A segunda mudança, que aí é por uma causa mais imediata, né, de manutenção dos direitos da mulher, de garantia dos direitos das mulheres, são as medidas protetivas, que também foi um avanço enorme, né, onde a mulher ela pode pedir, para a autoridade policial e a justiça que defere que o agressor seja afastado do seu convívio, seja afastado do lar, não tenha nenhum contato com ela. Então, foi também um avanço imenso, É. essa medida protetiva também, para garantir posteriormente, depois que o agressor fosse solto, ou não sendo o caso de flagrante, que ela se sentisse protegida e acolhida para ela ter aí a garantia, a sua integridade física e mental. Doutora, hoje se fala muito na violência de agressão, mas existem outras formas de violência, não é isso? Existe. É a principal nossa, né, é o feminicídio, né, que é a agressão, né, onde a vítima mulher, né, que tem um homicídio mesmo da mulher praticado, né, pelo agressor. Então a mais grave é essa, e seguida da violência física, né, que é a lesão corporal, mas a gente tem a violência patrimonial, que é Uhum. muito presente. Então é o agressor que quebra a casa inteira, que põe fogo nos pertences da mulher, que põe fogo até nos utensílios domésticos, que são aqueles utensílios que ele sabe que vai fazer falta para ela, que vai dificultar a vida dela no dia a dia. E tem demais, quebrar fogão, máquina de lavar, geladeira, pôr fogo nas roupas, ou então naqueles itens mais preciosos para ela, né, que foram, Que adquiridos são com essenciais dificuldade ou também, que são né? essenciais, então isso eles cometem demais. E a violência psicológica, que a perseguição, são as ameaças veladas, é a manipulação, é a proibição de, frequentar ambientes familiares, de ter amigos, de ter trabalho. Isso foi muito interessante, porque teve a Lei Maria da Penha em 2006, mas dali para frente foi só avanço. A gente teve Sim. muitas alterações legislativas que criaram crimes, né, que Uhum. antes, assim, a gente tentava adequar a uma situação e outra, mas a gente não conseguia. Então hoje a violência psicológica, ela foi normatizada em 2021, através de uma lei em Aham. 2021, que criou aí o crime de perseguição, o crime da violência psicológica propriamente É, dita. porque tem casos, né, doutora Priscila, que, por exemplo, a pessoa se sente culpada, se sente violada o tempo inteiro. E agora, na Rede Nacional de Televisão, também estão apontando casos de violência financeira, né? Que o agressor toma cartão de crédito, toma dinheiro, e a pessoa fica sem nenhum poder econômico. Nenhum. Isso é muito sério, porque
uma das dependências e uma das manutenções da violência feminina e da violência contra a mulher é essa dependência financeira, né. Então, o agressor utiliza da dependência financeira, da dependência, emocional da mulher para mantê-la ali naquele cenário de violência. Então, você observa as atitudes dele, os crimes que eles praticam, exceto o crime de violência física, são sempre nessa intenção Sempre. de manutenção. Porque se eu, faço uma confusão, uma gritaria, uma ameaça na porta do serviço da vítima, da mulher, Uhum. é óbvio, não é certo, e isso pode ser inclusive denunciado, o patrão mandar embora por causa disso. Isso. Seu marido, seu namorado, né, ou seu Aham. filho Seu usuário de companheiro. droga, É, né, é. porque o agressor também pode ser um filho, infelizmente, tá vindo aqui, não tem condição de a gente manter nesse local de trabalho, né. Eh, aí mantém ela naquela dependência ali, né, a questão aí do abuso financeiro, né, tirar cartão ou fazer dívidas de cartão, isso é muito comum. Eles tiram, fazem dívidas enormes no nome daquela mulher, de milhares de reais, então ela fica ali: "Não, mas se eu sair de casa, ele tá me pagando R$ 100 por mês, se eu sair de casa ele não vai me pagar nada". Então é tudo pra, manter ela naquela Ela situação sempre ali, nessa situação mais da como se fosse um fragilidade, né? cárcere Uma psicológico, né, uma dependência. dependência psicológica. E se Então, torna, né, se doutora? torna a A mulher, ela se realidade coloca nessa. é muito leviano a gente falar que a mulher tá ali porque, ela tá ali porque quer, Não, né. não. Ela é independente, às vezes até independente financeiramente e continua nessa situação, Sim, mas não é assim, é uma realidade familiar, é um núcleo familiar que envolve filhos, parentes, Sociedade. sociedade. envolve muitas Então coisas. romper esse ciclo de violência é muito difícil para a mulher. E quando eu falo do ciclo de violência, é assim, né, ela vai lá e denuncia. Para onde que ela vai, doutora Priscila? Isso. Então, a gente tem aberto aí, através da lei, das campanhas, vários setores para acolher essas mulheres. Porque, inicialmente, o acolhimento ele é feito diretamente pela delegacia, Uhum. o que já gera uma resistência naquela mulher que está iniciando um ciclo de violência ou tem uma dependência financeira ou Não, psicológica muito gente. E a grande. vergonha também, né? Exatamente. Como Exatamente. você vai Pensa numa falar cidade Constrangimento. pequena. igual Pensa a numa nossa, cidade né? pequena, Como é né? que eu vou lá na Com menos de 100.000 delegacia? habitantes, que Que a eu sua colega, a sua vizinha trabalha ou Verdade. tá lá aguardando Isso por uma vira ocorrência, notícia. isso vira notícia. Exatamente. Porque a vida de todo mundo parece que é feliz, né? É. A vida na rede É. social Na é rede social é perfeita, tudo né? lindo. Então a vítima tem essa resistência social, Uhum. né? A vítima tem medo, porque é da São vários impunidade. aspectos que vão. Exatamente. Então, a gente deixar só a polícia, a delegacia ou a polícia militar como porta de entrada é muito frágil, é muito pouco. E gera subnotificação, que é quando a vítima é vítima de violência e não notifica, não informa as autoridades. Então a gente tem que expandir essa rede. Centros de acolhimento, né? Centros de referência à mulher vítima de violência, porque Para que ela ali tenha esse amparo e ela essa ela segurança se também, prepara né? psicologicamente para tomar uma atitude, né, que pode ser duradoura para a vida dela Uhum. e impactante para a vida dela com filhos e com familiares. Então, tem esse centro de referência. Escola também, às vezes, é porta de entrada, relato de filhos, né, e aí a gente é notificado por escola, posto de saúde, também tem que notificar a polícia, né, então Engraçado, assim, se a gente for parar para pensar como que essa violência, ela afeta, assim, a família como um tudo, todo, tudo. Ela né? abala a família, Envolve ela tudo. ela Inteira. ela destrói a família. É, é. Ela destrói a É formação um de uma impacto criança muito e do grande. adolescente, né. Ela desestabiliza uma mulher que precisa cuidar dos pais idosos, Verdade. né, porque a gente Você falando todos isso. nós como seres humanos temos os nossos compromissos, então ela Sim. desestabiliza tudo. A violência no lar, gente, ela é uma das violências mais graves que tem, porque ela desestabiliza. Eu tenho quase 20 anos de carreira e convivo com vítimas que, sofrem violência há muitos anos e tiveram filhos que cresceram dentro de ambientes de violência doméstica. A gente vê esses filhos já na delegacia como autores de delitos. Pequenas infrações em escola, agressividade excessiva, entendeu? É. Como Então, que isso Ô, reflete, tudo, doutora, né? eu tive a oportunidade de conhecer um presídio com o tio Flávio, que é uma pessoa que faz muita ação em Belo Horizonte, em 2019, junto ao projeto Voe Mulher, sabe? Que foi um evento que eu realizei dentro do Mineirão. E todo o material que a gente arrecadou dentro do Voe Mulher foi destinado a essas mulheres em cárcere, né, por vários motivos. E aí, em entrevista com elas, eu fiquei muito chocada, porque
A maioria estava lá não pelo crime que ela cometeu, mas para defender alguém da família. E principalmente um companheiro, um marido, um filho, né? Então você vê que sempre é o lado masculino é o resultado dela estar ali. Então eu fiquei muito mal, sabe? Foi um período que eu fiquei pensando assim, por Reflexiva, né? que essas mulheres assumem uma responsabilidade, né? Para um homem, né, para um filho, para um marido, para um companheiro, justamente para manter aquele relacionamento. E aí você vê que realmente é uma questão mais psicológica e Uma de dependência autoestima mesmo, também, né? né. É, é, é a falta de amparo, né? A mulher hoje, ela registrar a ocorrência, o que eu percebo é que a gente precisa fortalecer a rede, sabe? Legislativamente, a gente está avançando. A gente teve um avanço em 2006 com Maria da Penha, com a Lei Maria da Penha. A gente teve um avanço significativo em 2018, que modificou o Código Penal e agravou várias Uhum. penas, sabe? Nos assuntos relacionados à violência sexual e violências físicas e psicológicas contra a mulher. Ano passado, a gente teve mais avanço, 2021, mais avanço, mais alteração. Mas o que eu sinto É que falta é muito. que a gente precisa fortalecer e criar uma rede de proteção. Pois é, doutor. E E a assim, polícia e o judiciário sozinhos, não a gente consegue. aplica a pena, no meu caso, no caso da Polícia Civil, né, a gente investiga, demonstra para o Ministério Público que o fato aconteceu, que o autor do crime é aquele, que aconteceu num contexto de violência doméstica. O agressor, ele é condenado. Mas e o amparo dessa mulher? Como que ela vai ficar, né. Como que ela vai ficar? Os filhos. Como que ela vai ficar financeiramente, psicologicamente, né? Então, os filhos, como é que eles vão ficar com essa mudança Tem de que ter toda uma realidade? rede de apoio E a nesse sentido e e com conscientização também exatamente, da e com o sociedade. fortalecimento e a criação dessa rede, você vai ter posso ter certeza que os números de denúncia irão aumentar, porque a gente tem, números hoje altos, mas se a gente fortalecer a rede, esses números vão aumentar, porque a gente tem muita subnotificação, Não, eu muita imagino que subnotificação, muitas mulheres deixam de denunciar porque os muitas. próprios agressores ameaçam, né? Se você me denunciar, e aí E ela não faz a não, denúncia. e ela não tem, e não é só Ela isso, se sente fragilizada ela com não medo. tem Como é que eu vou fazer? apoio Isso. psicológico, financeiro, estrutural, Social. social, para ela enfrentar o depois da Exatamente. denúncia. É. Porque o Porque depois é o Que é o problema. grande. Porque olha para você ver, o agressor tá ali, né, é o tal do ele é um ótimo pai, mas ele bate em mim todo dia, doutora, mas ele é um ótimo pai. Ele trabalha, ele põe as coisas dentro de casa, né, mas eu sou violentada sexualmente, sou violentada fisicamente e psicologicamente. Aí esse agressor é preso, né, ele é Ele é o preso, provedor da ele é o família. provedor da família. Ela provém, mas ele também provém Uhum. significativamente, porque ele é Aham, preso, aham. perde o emprego, E aí, como que né, porque fica, né? e aí, como é que fica? Como que ela fica? Você acha que uma mulher que é vítima de violência, como que ela vai aonde que ela vai ficar com 3, 4 crianças? Fica desamparada nesse Então, por sentido. isso que agora a gente tem que investir, município, né, os órgãos, o Estado. estado, o governo federal, investir nas redes de proteção, para garantir que essa mulher possa seguir em frente Doutora, com a família dela. hoje tem uma rede, que é exemplo no Brasil, uma Olha, rede de os proteção. municípios, a gente tem assim, em relação à denúncia, a mulher fazer a denúncia sem se expor dentro de uma unidade policial, a gente tem aí o 180, que eu esqueci de falar, que é a porta de Aham. entrada, né? Então ela pode fazer a denúncia anônima, É isso que eu ia falar, um porque vizinho essas. faz a denúncia anônima, um familiar faz a denúncia anônima, É né? interessante, olha, não precisa Não necessariamente precisa ser a identificar. vítima, Não, pode ser qualquer né? pessoa. Qualquer pessoa que já está percebendo essa Exato. violência já pode também fazer. Exato. E as redes de referência municipais, nos micros, são extremamente importantes e Tem uma nacional que eu tô eficazes. até pedindo cola aqui, o Eberton. É, Eu esqueci, ela chama eu não sei como que ela chama, Justiceiras, entendi. que é um canal também no WhatsApp, que a pessoa pode, em qualquer lugar do Brasil, chamar pelo WhatsApp. Depois eu vou até passar pra nossa edição aqui o Para deixar aqui telefone. para vocês Chama também. Justiceira. Você Uhum. chama no WhatsApp e essas pessoas têm ponto de referência em todo o Brasil. Exatamente, ali tem mais uma informação, né. Além do porque 180, né, Exato, doutora? porque o 180 é governamental, né, então a pessoa Sim. não precisa se identificar, ela vai informar a situação de violência, os dados da vítima, o que é que ela tem observado. Então, geralmente é familiar,
vizinho, né? Porque são aquelas pessoas que estão próximas que têm conhecimento daquilo que está Aham. acontecendo. E é importante essa Chega para a polícia informação, e a gente doutora. procura essa vítima para informar e conscientizá-la dos direitos e garantias que o Estado, através da Lei Maria da Penha, pode oferecer para ela. Mas as redes municipais, os centros municipais, ou as ONGs, né, que atuam no município para estruturar a mulher com capacitação, com informação, Aqui né, nós temos Mulheres Vetor Norte, tá lá cheio de são força. Mesmo. importantíssimas, porque Mexão. elas é que vão, esse tipo de rede é que vai sustentar E e fortalecer, fortalecer a né? decisão da mulher. Porque Exatamente. o agressor é preso, ela tem a medida protetiva, daí 6 meses ela está sendo despejada, ela não tem emprego, ela vai voltar, Exatamente. procurar a polícia e vai falar que quer retirar a queixa. Aí, ó, Embora não possa, mas ela vai fazer esse movimento, né? A Lei Maria da Penha também não autoriza a vítima a retirar a queixa, né? Nos casos de agressão, mas ela vai fazer esse movimento Sim. para tentar minimizar o que aconteceu. Ah, mas a gente não pode retirar a queixa, então não tá resolvido. Não tá. Porque aí ela chega no judiciário, ela minimiza os relatos, Entendi. ela modifica os relatos, porque ela tá vivendo ali uma situação extremamente difícil para ela, de sobrevivência. É. Então, Por isso essas que é redes tão no micro, importante. no município, no bairro, através de empresários, ou através de ONGs, ou através do próprio município, arcando também com essa responsabilidade, financiando isso, é importantíssimo para a mulher se manter na rede aí de garantias e É. conseguir. E doutora, assim, a lei, né, ela completou esse ano, 2023, 17 anos. Como que você avalia o impacto, né, dessa iniciativa e na sociedade e quais os passos futuros, assim, que você acha que precisa ser dado ainda para que isso possa, para que a gente possa cada vez mais diminuir essa estatística? O avanço foi muito grande, né? Uhum. Eu já falei, são 17 anos aí, onde através de conscientização e informação, as vítimas têm procurado cada vez mais as unidades policiais, as delegacias e os outros meios aí para ter acesso. Eh, eu percebo, assim, a quantidade de relatos que eu tinha no início da minha carreira e a quantidade de ocorrências que eu tenho hoje, quer dizer que a informação ela tem chegado, mas ainda tem chegado, assim, de forma lenta, precária para a vítima, né. Então, por exemplo, programas que relatam que uma vítima ou filmes ou histórias que demonstram aí na televisão, em rádio, nos meios de comunicação, em Instagram, que a gente tem inúmeros meios de comunicação que relatam vítimas de violência, as mulheres se sentem fortalecidas e com Uhum. vontade, né, de procurar e fazer o próprio Sim. relato. E o que eu acho que tem que alterar e modificar mesmo, é essa obrigação de criação da rede. Isso para mim, assim, hoje com a minha experiência, é o que eu vejo que é o grande dificultador Ô, doutora, e como e que desestimulador da mulher ou não querer denunciar por não se sentir amparada, ou desistir depois de ter denunciado. tá, ô, doutora Priscila, e como que você orienta, assim, pra gente criar essa rede regional? Como que Então, é igual eu expliquei, ou pode ser aham, uma iniciativa do município, né, o Uhum. município tem aham, os CRAS, os CREAS, né, tem os centros de referência dos municípios, então a gente usa muito o CREAS nos nossos uhum, municípios aqui, que é o Centro de Referência de Assistência Social, mas ele não é voltado, a gente para precisaria isso. de um centro de referência de assistência à mulher. Ele Entendi. não é voltado, ele atende, tem atendido Ele dá um esse apoio, público, mas ele não é mas o ele não ideal. é específico para E algum movimento particular os mesmo, próprios né, empresários, né? empresários, a criação de Iniciativa uma privada ONG, da seria mesmo. iniciativa privada mesmo, ajudar, porque são Aham. pequenas coisas que fazem, assim, grandes diferenças. E a gente às vezes não imagina, mas isso gera um impacto, né? Eu falo que Gera. cada vez mais a informação, cada vez mais o conhecimento, trazer essa clareza para a sociedade e também, de certa forma, consequentemente, fortalece, né, essa rede de apoio e as mulheres se sentem mais seguras e menos fragilizadas para Exato, é poderem isso que eu ter. acho, assim, que na atual 17 anos da Lei Maria da Penha, é o que a gente tem que avançar nisso. Avançar. Sim. Nem que seja através de leis, obrigações legais do município, do estado, É dos uma órgãos união dos federais, poderes, de né. criarem, né, os centros de referência. A gente tem a campanha aí também, né, que foi instituída através de lei. Nem que seja através de lei, Isso. né, Vamos que tenha caminhando aí para uma isso, uma né? destinação própria, né, para isso. Hoje, então, existe um recurso financeiro que chega até vocês. Existe. Eh
esse assunto, né, esse combate à violência contra a mulher é um Uhum. assunto, né, que sempre estará de Em grande pauta, importância, né? sempre está em pauta. Então a gente recebe as delegacias de mulheres, né, a Polícia Militar também eles têm uma ronda específica de combate à violência doméstica também, a gente recebe recurso, né, viatura, recurso, equipamento de informática. E aí veio no ano passado essa campanha, né, do Agosto Lilás, que é uma Uhum. campanha de divulgação da lei, onde a gente também recebe muito recurso para divulgar, para conscientizar, para capacitar os policiais no atendimento ao público, capacitar os policiais para darem palestras e orientações, né, técnicas corretas para vítimas e familiares. Isso é muito Ai, bom, né, É legal. um Priscila? avanço, É. né? É um Sim. avanço porque eh, a vítima tem que conhecer Não, os ela tem que direitos dela, o né? direito e saber que existe um apoio porque eu Exatamente, acho que muitas das mulheres, elas não têm esse conhecimento de que tem um abrigo, que a exato, polícia vai te levar para um outro local que não seja a residência dela novamente, que ela vai poder ficar exatamente. lá com os É. filhos, né, e isso tem que ser mais claro, tem que ser Que dito tem a medida protetiva, né, que se isso. o agressor descumprir a medida protetiva, ele é preso imediatamente só pelo fato dele descumprir a medida, então pelo fato dele voltar para casa. Ele não precisa nem agredir. O fato Não, dele já não. descumprir Ele lá a chegou lá, questão, bateu a campainha, ele já a tá vítima ele descumprindo, já está ele já pode ser descumprindo, preso. nesse caso não cabe fiança. Então nem Entendi. se o agressor tiver Ah, uma condição interessante. financeira Favorável? favorável, ele não sai. Ô doutora, e hoje, em média, o agressor fica preso quanto tempo? Então, aí depende do histórico daquela de violência daquele agressor, Uhum, daquela vítima, né. uhum, À medida que as agressões vão se repetindo, vão tendo reincidência, ele vai ficando preso mais tempo. Mas aí Entendi. tem a questão da audiência de custódia, que o juiz vai avaliar, geralmente o juiz solta o agressor na audiência de custódia, mas já impõe ali as medidas protetivas, entendeu. Então se Entendi. o agressor ficou preso lá 10 dias e saiu numa audiência, ele vai e volta para casa, porque às vezes eles saem do presídio, e vai. pega a roupinha Como se e nada tivesse volta pra casa. Se a acontecido. vítima acionar a polícia ali, ele novamente ele vai ser preso, aí já fica mais tempo. Então vai dependendo de como que esse agressor também Uhum. tá se portando diante da penalidade que ele tá recebendo, né. O que é importante também, os grupos de apoio, os grupos de reflexão, né, pra gente também o agressor ter consciência e modificar esse padrão dele de violência. Isso aí. E hoje na nossa região, né, nós estamos falando aí de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, existe muitos casos diários de violência contra a mulher, doutor? Existe, e eu igual eu falo que é subnotificado. Você tinha me perguntado o que que era Isso, o que era subnotificado. É quando a subnotificação? violência existe e a pessoa não Não comunica para faz a nenhum órgão. denúncia. Não Isso faz deve a ter denúncia. muito, Tem doutora, ainda. muito, Muito. muito. Então, uma média, assim, em Pedro Leopoldo, são de 2, 3 medidas protetivas feitas diariamente. Nossa, então somando aí É um número é um número significativo. mês É um número significativo. 60 muito. denúncias em E se for média. para parar para pensar, a gente tem uma média, assim, de que a gente atende aí 30% dos reais casos de violência, 70% aí às vezes é Olha pra você ver como que isso ainda é O algo. subnotificação, que a então, pessoa que a não pessoa não fez a procura, denúncia, não fez Tem mas denúncia. que coragem. alguém foi lá e denunciou. Não, Não? é pesquisa mesmo, Ah, sabe, tá. que outras instituições fazem. Você já foi vítima de violência, já? Você procurou algum órgão Tem policial? coragem. Nunca É. procurei. Medo. E lembrando, né, que é violência moral. Moral, é a violência, a gente abrange aí, né, a violência física, aí em seguida a gente tem, dentro da violência física, a violência sexual, que é muito comum também, Nó. infelizmente, né, é o tal: "Você é minha esposa, você tem que ter relação sexual comigo", né, Uhum. a mulher não tem o direito de falar não. A violência patrimonial também, que é o número é estrondoso. A violência psicológica também, que é aquela manipulação, aquele controle, aquele impedir a mulher de se desenvolver pessoalmente, né, não trabalhar, não ter vínculo de amizade, não ter vínculo com a família, né. Então essa violência psicológica é aquela manipulação, né, colocando a mulher na Diária. situação de culpada da ação do Exato. É agressor, né. aquilo que você falou no início, Você Ângela. apanha, porque olha o que que você fez, É. né. Ela se sente Você culpada por apanha. tudo aquilo que tá acontecendo. Ele manipula, Ele né. faz, né, E gente, e essa. assim, abrindo parênteses, não é homem contra mulher, não é nada disso. O que a lei deseja, o que nós desejamos é que a unidade familiar seja harmônica, né, seja Sim. construída com base no respeito, né. Mas existe essa manipulação, olha, que olha, eu abri seu WhatsApp, seu colega de trabalho está conversando com você, né, mulher minha não conversa com Com homem no homem WhatsApp, nenhum, no é. WhatsApp. Então você está Verdade. apanhando
Isso, inclusive, às vezes é verbalizado. Ó. Você tá apanhando por causa disso, né? É. Mulher minha não sai com essa roupa. Ah, você estava num barzinho tomando cerveja com seus colegas ou com seus colegas de trabalho? Apanha. Então, a culpa é da mulher, né? Nessa Nessa mentalidade aí machista. de violência. A Uhum. culpa, Qualquer motivo né? serve É a mesma pra... questão lá da violência sexual, né? Uai, mas você queria o quê? Ela saiu com um vestidinho curto, roupa com decote, e entrou dentro do ônibus. Você queria que acontecesse o quê? É isso aí. Ou ela bebeu, né? E ficou desacordada? Existe até hoje um Você queria caso... o quê? Que acontecesse o quê? Olha pra você ver como é que a culpa é sempre da mulher. Da mulher. Né? A menina que saiu, Você né, não tá em do condição show. de se defender? É. Você tava bêbada? Você queria o quê? Isso aí. Isso é direito? Se eu saio com uma roupa As mulheres hoje, a decotada, gente cada vez... alguém pode passar a mão em mim, eu posso ser desrespeitada? Sim, a gente tá vendo muito isso nos jornais. As mulheres Gente, dentro do e metrô às ou do vezes ônibus as sendo próprias assediadas. mulheres perpassam para frente esse discurso. Sim, mas e porque isso é já Já é um uma coisa padrão da enraizada, sociedade intrínseca, né? exatamente. Na nossa cultura, às E a gente vezes, tem que de achar um culpado. E a gente já internalizou que a culpa é sempre nossa. da mulher. Da né? mulher. Meu filho não saiu do jeito que eu queria, meu filho, infelizmente, usa droga, eu que não soube criar ele direito. É isso aí. Exatamente. Minha filha, aconteceu isso com ela, a culpa é minha. E por É a aí educação vai. que a mãe Isso, e aí passou. exatamente. E aí você passa isso pra frente, né? E aí você passa até a acreditar nisso, né? Que é o Justamente. que a gente tá vendo aí recentemente. Recentemente, uma menina saiu, né, de um evento e pegou um Uber e parou na casa e, posteriormente, descobriram lá a violência sexual, doutora Priscila. Isso foi repercutido em todas as mídias. No Brasil todo. Então, a gente fica muito assustado. Primeiro, Fica. acontecer tão perto, que é na capital, Belo Horizonte. Exatamente. Foi uma E- sequência de atos infelizes, né? E na assim, verdade, assim, esse foi um caso que veio à a ficar tona. público. Mas isso, gente, acontece muito, não é, doutora? demais. As vítimas têm vergonha De denunciar, de Denunciar. falar. Ô, doutora, e nesse de falar que ela caso, tava né, nessa o agressor, né, sexual, ele pegou a vítima, carregou ela por 3 É. quilômetros para praticar a violência, né? exato. Ele hoje essa pessoa, ela tá presa? Como Ele que tá foi? preso, né, Aham. pelo crime de estupro, né? A polícia Uhum. tá investigando as possíveis omissões O das inquérito outras ainda não pessoas foi que concluído, né? participaram, né? Que às vezes é o caso do motorista, dos colegas, né? Para ver se ela Tentar entender todo o tentar contexto entender, dessa... né? Por que desse- que ela foi deixada naquela situação, né? Em que real situação que ela foi encontrada. E ele, que é o príncipe, né? Que foi O principal o principal ator aí da violência, tá preso. E a pena é uma pena alta, sabe? É uma pena Uhum. de 8 a 15 anos Não. de cadeia. Que é É. pouco, né? Porque Sim. provavelmente não foi o primeiro caso que ele cometeu. Ninguém pega uma mulher encostada, né? Sentada Gente, numa eu rua. acho Hoje que Em não uma cometeram um situação, estupro, em né? uma Esse é o caso que a situação polícia assim... pegou. Entendi. Não é, né? Assim, é difícil a gente achar que foi a primeira situação, né, Não, criminosa não. que ele fez. Muita ousadia, né? Nossa senhora, eu achei assim, Colocar a gente, mulher no que ombro, né? Andar ideia. 3 E quilômetros. ele viu Não, que ela que- estava em uma é, situação assim, né? Fragilizada ali pra naquele ajudar, né? momento. Ninguém pra Tem ajudar. pessoas que passam, né? Que vê É. ele levando ela. É o tal de... A gente tem que mudar essa mentalidade, sabe? Eu não quero me envolver, eu não quero ser testemunha, porque É. a própria impunidade do nosso sistema Uhum. judicial, né? Do nosso sistema de punição, ela gera essa sensação na testemunha. Eu não vou me envolver porque não vai dar nada. O agressor depois vai vir Exatamente. atrás de mim, ou então vítima e agressor vão voltar a ter um bom relacionamento, e eu que vou virar a fofoqueira da rua. Mas ela É. que escutou e presenciou a vítima sendo agredida, ou aquelas pessoas, às vezes, que passaram ali. Não é uma cena normal, É. né? Você vê uma pessoa carregando uma adolescente, né? adolescente, Não, desmaiada, né? menina Praticamente desmaiada. desmaiada. Chama a polícia, porque É. a polícia... Ah, poderia ser o pai, poderia... Chama a polícia. Se você não pode, Exatamente. você não é obrigado a abordar. Aham. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade também. Eu não quero me envolver, eu não quero me envolver. E aí, às vezes, acontece com a gente e você não tem esse apoio, porque até para não ficar a palavra da vítima quanto o agressor, você precisa... Isso é uma consciência que nós temos que começar a ter e fazer, né? De Porque vizinhos, familiares. você não precisa ir lá impedir, é só chamar a polícia. A gente tem tomar uma gente aí, providência. É, né? O exatamente. respaldo. Exatamente. E hoje tem, além do 180, tem um telefone, 181. 181, que é denúncia também geral. anônima. Anônima, geral. 180 é
É para a voltada à violência da violência da mulher. mulher. Isso. E 181 é denúncia geral para qualquer tipo de crime. Então, é um tráfico, é um roubo, uma situação suspeita que você está observando aí que está reiteradamente acontecendo. É. Ô, doutora, e você quer deixar uma mensagem, né, de chamamento da sociedade para esse caso, né, dentro dessa contextualização aí da campanha do Agosto Lilás, o que que você quer deixar aí de mensagem para a Então, sociedade e para a mulher? é uma campanha muito válida, né, de conscientização, divulgação. Esse programa que hoje, né, é mais uma ajuda, né, uma ajuda sem tamanho de conscientização da mulher aí dos direitos. A mensagem é que a mulher tem que realmente procurar a polícia ou tem que procurar algum órgão de proteção para ela fazer a denúncia, porque a gente, na minha experiência, né, a gente sabe que a violência, o ciclo não vai ser interrompido se ela não tomar providência. Então ela tem que procurar ajuda, ela tem que registrar a ocorrência, ela tem, que guardar provas, às vezes ela é agredida, tira uma foto da marca que ficou no seu corpo, né, conversa com uma amiga, desabafa com alguém, né, que às vezes essa pessoa vai te ajudar a procurar Faz uma gravação do próprio celular faz uma também. gravação, né, isso tudo nos ajuda muito, Sim. né, Às vezes o porque celular nem Porque às fica vezes com é uma ela, coisa né? tão recorrente na vida dessa mulher que isso ela Exatamente. consegue de alguma forma Né, já provar, né, que articular aquilo está isso. acontecendo, né, porque às vezes a gente tem a dificuldade das testmunhas, né, das pessoas Sim. se envolverem Infelizmente, no isso é o caso. que você falou aí É. agora anteriormente. As pessoas veem a situação e não se O meu manifestam. pedido, né, eu tô clamando aí para as mulheres, Terem mais força. terem mais força, elas são fortíssimas, né, mas procurarem de fato, acreditarem na providência, acreditarem na lei, porque assim a gente já impediu, já deixou de acontecer crimes gravíssimos, né, pela mulher denunciar e E pela manter a saúde ali da família, Da família, né. principalmente dos doutora, e filhos. Não qual envolve caso? só ela, É. Qual envolve caso? crianças em desenvolvimento, adolescentes em desenvolvimento, idosos, né, com quem ela convive. Então são situações que abalam toda uma relação Um seio familiar muito familiar. abrangente. E qual caso te tocou mais dentro da sua delegacia e nessa história sua, das suas experiências? Nossa, são tantos. Mas tem algum específico que você fala assim, nossa, esse Esse me que vem tocou na sua muito. cabeça agora? São Os tantos, né, casos de doutora? feminicídio, assim, sabe, assim, a gente vê eu mexi com uns casos de feminicídio, até aqui de Matosinhos, uma briga do nada, assim, num bar, uma discussão num bar, sabe, me tocou muito. E o agressor chega a vítima com filhos de outro relacionamento, isso é uma coisa também que gera Muito problema. muita atrito familiar, Discussão, né? muito atrito familiar. E ele chega em casa, mata ela, quer dizer, ela nova, 30 anos, com filho pequeno, Nossa, mata sim. sem sem dó nem piedade e mente. Então a gente tem muitos os casos de violência sexual também são muito impactantes, sabe, violência sexual aí envolver às vezes adolescente, É muito triste isso. Menor, né? menor. É. Eu, assim, Ai, são muitos eu casos. tenho um amigo que tá na delegacia e quando ele vai, né, pra uma resenha, ele conta, eu falei, não, aqui você não abre a boca, porque é um impacto Exatamente. psicológico da gente. A gente não, realmente não consegue absorver. Para você que não tá no dia a dia ali, né, É, eu acho que é muito pesado, né, doutora? é. Viver isso e, às vezes, não ter a oportunidade de, talvez, impedir que aquilo aconteça, Isso. né? E por outro lado também, a gente vê quando a mulher se sente forte e decide tomar providência, os casos que interrompem o ciclo de violência. E são muitos. Ela toma providência, ela consegue a medida protetiva, né? E Ela, vai em ela frente. aciona a polícia toda vez que ele descumpre, ela vai em frente, ela se reergue, ela se desenvolve e aquilo ali, ela estrutura sua família novamente, estrutura seus filhos, entendeu? E É, prova para todo prova, mundo né, que ela é capaz. principalmente para, né, para ela que ela é capaz e interrompe o ciclo de violência. São muitos casos positivos também, né, que é quando a mulher enfrenta mesmo. E doutora, assim, como que você faz para ter essa questão da racionalidade em algum caso que talvez a emoção, né, venha? Porque é algo que realmente impacta você, assim. A gente trabalha, assim, a gente tem um padrão, né, de normas, nacionais e internacionais de atendimento, né, de vítima e agressor, justamente para a gente racionalizar, né. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei para
perseguir homens. Isso é bom falar, né, doutora? Não Frisar é isso. Então, Homens, né? essa lei não é para perseguir vocês, não é né? Pelo homem contra contrário, mulher. É uma É. lei de Não é proteção. Da proteção. família, Não principalmente é se a gente for pensar. perseguição. Não é perseguição. Então a gente tem esse cuidado, né? Porque para também essa lei não ser usada com esse objetivo de Entendi. vingança, de perseguição, né? Então, com isso, a gente analisa prova, a gente analisa testemunhas, sabe? A gente tem esse cuidado mesmo para racionalizar ali no objeto do nosso inquérito, da nossa investigação, o que realmente está acontecendo. Porque o que às vezes os homens têm a impressão que a lei é uma lei contra o homem. Não, e mesmo quando uma delegada mulher pega o chegou na caso, delegacia e né? falou uma coisa e a palavra da mulher que vale 100, a palavra do homem não vale nada. Não é Não, e assim, que mesmo acontece. quando a delegada, né, você por ser mulher e delegada, no caso, quando né, chega a situação nas suas mãos, o homem, né, no caso, o agressor pode pensar, eu agora, É, né, vou ser mas prejudicado. não é assim. Não é assim. A gente É. Isso das consegue- provas, né? Exatamente, por isso que fica a dica, né? Assim, às vezes destrói. A destruição do celular ela é Essa é clássica. clássica. Porque quando Tanto para não quando- acionar a polícia, justamente, quando o Cris Sim. falou, No assim, era pra momento da filmar, raiva. ele mas pega o celular e quebra. mas muitos casos, às vezes não vai filmar na hora, não vai mostrar na hora. Mas, por exemplo, a vítima foi agredida, está com marcas no corpo de toda a espécie. Sim. E não decidiu, naquele momento, não tomar providência. Por inúmeras razões que a gente já expôs aqui. Mas no momento posterior, aí ela tira aquelas fotos. Né? No momento posterior, ninguém precisa ficar sabendo que ela tirou aquelas fotos. No momento posterior, se ela for vítima novamente, se ela mudar de ideia, se acontecer Resolver de fato, resolver né? de fato, Denunciar, aí ela a gente tem já não provas. consegue pegar aquilo no exame mais, porque as marcas já Sim. sumiram, Aham. a gente consegue ter uma prova aí, né, daquele histórico de violência vivido naquela família. Isso é importante. E quando se tem isso, não é de hoje, né? Acontece desde muito tempo, né? A doutora? violência sempre aconteceu. Hoje o assunto está em voga porque a gente consegue mensurar, né? Através de registro de ocorrência, através de divulgação de casos na mídia, né? Então, hoje é tudo muito rápido, né? A informação é muito rápida, Uhum. transmite muito rápido. Então, a gente se assusta. Mas violência, né? E a violência contra a mulher sempre. E as redes sociais foi extremamente Questão importante, histórica, né, né? doutora? Ela está arraigada na questão histórica mesmo, de domínio, de Sim. submissão, né? Então, Aquilo que a gente falou, que é uma sociedade já que tá intrínseco, né? Essa questão da Exatamente. mulher se Então, sentir culpada pelas coisas. hoje a gente consegue ver, tá demais, ela sempre existiu. Hoje a gente está conseguindo quantificar e divulgar. Hoje não Porque fica a rede escondido. social também ajudou muito, contribuiu, né, doutora? Demais. Para disseminar cada vez mais essa informação e falar, e as Exatamente, pessoas se vêm e... abrir, né? E muitas mulheres também que sofrem violência, elas vão para a rede social, Exatamente. principalmente mulheres que já têm aí uma certa... Liberdade financeira, Isso. autoestima. Elas A conseguem mulher, pra denunciar, ela vai externar precisar isso na rede social Quando para... ela vai numa rede social, você não imagina o bem que ela faz. Porque ela contou aquele caso do famoso que bateu nela. Porque todo mundo acha que isso acontece com o pobre. Não Não, acontece. de jeito São em nenhum. todas as classes. Todas as sociais. classes têm, com certeza. E aí a classe social, quando acontece isso com uma pessoa que tem milhões de seguidores ou está envolvida, pessoas com um poder de imagem Cria uma forte. proximidade, né? Isso. Sim. Também acontece com ela. Também acontece comigo, né? Não E acontece fomenta mais as mulheres a terem essa iniciativa. Encoraja as mulheres a denunciarem, né? Muito positivo, né? Isso é importante porque a mulher que está sendo fragilizada, que está nessa situação de vulnerabilidade, ela pensa assim, nossa, não sou só eu que estou passando por isso. Tem outro também, então eu acho que eu preciso procurar ajuda, eu tenho que denunciar, e isso fortalece, né? Exatamente. E a gente, tomar providência, observar antes que a violência física aconteça. Porque a violência física já está ali naquele processo final. Tem muito sinal antes, muita manipulação. E quais são esses sinais? Essas são as manipulações, né? Você não pode trabalhar, você não pode ter convívio com ninguém, né? Desmerecendo, às vezes, a mulher naquele ambiente, né? Você só cuida de filho, né? Quem mantém a casa sou eu, né? Como você só cuida de filho, né? Ou seja, você depende de mim para tudo, Então, né? tem uma série de fatores ali, né? Que vão... Já mostra a sementinha ali, que aquilo ali vai evoluir para uma situação mais grave. Então, se a mulher conseguir barrar isso, denunciar isso, né? Barrar Quanto antes, né?
evita É de chegar num importante. caso mais grave aí, que é de uma lesão corporal grave, né? Um feminicídio, Sim. uma violência sexual. Ai, foi muito Doutora, bom, eu nossa. acho que você pode falar aí as dicas para essas mulheres, para a sociedade, e a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Ai, mas foi Né? E muito deixar aí bom. todos os canais que essas mulheres podem acessar para ter esse benefício, né? E não ter medo, né? Principalmente. As vítimas, né, que decidirem, né, e eu torço que elas façam isso, em denunciar, procurar a delegacia diretamente. E as pessoas que tiverem conhecimento de uma mulher que esteja sendo vítima de alguma violência, né, Sim. doméstica, praticada por companheiro, namorado, filho, sogro, né, qualquer pessoa aí, fazer a denúncia através do 180. Porque através Que dessa é uma denúncia denúncia, é anônima, uma viu, denúncia gente? Importante anônima. Então, frisar através isso. dessa denúncia, a polícia já começa a observar e tomar as providências. Muito bom, doutora Importante. Priscila. Quero Ai, te foi ótimo, agradecer. esclareceu Que bom, muito. Tenho foi, certeza espero que as ter pessoas estão. ajudado Não, aí, com certeza. contribuído aí para a conscientização. O podcast agradece, nós agradecemos, É, né, Cris? com A sua certeza, nossa. participação Muito foi obrigada. muito importante saber, né, dessa lei, dos benefícios que ela trouxe para nossa sociedade e principalmente, né, dos casos na nossa região e Que nós como temos agir, aí, né, o Agosto Lilás e como agir. para poder trazer essa informação, né? Mais uma forma de nós contribuirmos e disseminarmos cada Exatamente. vez mais essa informação aí para as mulheres. E Exatamente. falar, né, que esse episódio vai estar aí, né, nas plataformas do YouTube na íntegra, Isso, cortes bem pontuais no Instagram, TikTok e no Deezer também. isso mesmo. É Você isso? pode assistir o podcast aí. Nós Acessar estamos em todas as redes sociais. todas as plataformas. Agradeço aí o convite. Eu que agradeço, Nós que doutora Priscila. agradecemos. Muito obrigada.